TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Boa tarde, Gui. Tudo certo por aí? Boa tarde, tudo certo e quase tudo resolvido, né? Tivemos uma cobertura na íntegra de Roberto Campos Neto. Vejo que cada vez mais as perguntas vêm se repetindo. Eu vejo que desde as 9 da manhã ele está explicando por que o juros está alto. E Pois as é. perguntas são: por que o juros está alto, Roberto Campos Neto? Ele tem uma paciência gigante também. Parabéns aí, Robertinho, por toda essa transmissão. E agora o mercado entra nesse compasso de espera, né? De finalização e absorção de todo esse conteúdo, mas já deu para ver o estrago que rolou essas oratórias, e eu acho que o mais importante de tudo, pessoal, até para não me estender aqui, é que em maio a taxa de juros vai continuar alta. Então, e as sinalizações dele, como você falou, se repetem, porque as perguntas dos senadores também vão sempre nesse sentido, né? Eu já volto aqui com você, Gui, para perguntar também mais algumas coisas sobre a movimentação, né? Sobre o dia de hoje, porque eu quero cumprimentar também o nosso querido Edu Marzbanian, que estava conosco ontem e está aqui de novo, presença cativa aqui no Almoço de Negócios. Boa tarde, Edu, tudo bem? Fala, Gabi, boa tarde, tudo bem com você aí? Por aqui também tudo certo e muito movimentado, né, Edu? Nesse momento, a gente já, inclusive, já se prepara aqui para te pedir o Ibovespa Futuro, mas só para pagar a cotação, Ibov cai nesse momento 1%, né, 1,03% nesse momento, e é cotado no patamar dos 102.910 pontos, Edu. E o Ibovespa Futuro cai 1,11% e é cotado no patamar dos 104.580 pontos. Edu, então vou pedir para você colocar já o Ibovespa aí no seu gráfico e mostrar para a gente, né, como que tá a performance aí do índice referência da Bolsa Brasileira, por favor. Vamos lá, Gabi. Bom, o Ibovespa ele está numa região delicada. Não dá para dizer que ele ainda tem uma chance de voltar para a tendência de alta. As médias ainda, a média azul, a mais curta, a mais rápida, ainda acima da vermelha, a mais lenta, então ainda tem chance de ter uma recuperação. Só que o que acontece? Se a gente fizer uma retração aqui, pegando o último movimento de alta, ele está agora exatamente na terceira retração, que é 61,8% do movimento de alta anterior. Então, ele retraiu 61,8% do movimento anterior. Se perder 103.098, que é essa última retração, aí as coisas ficam bem complicadas, aumentam as chances de efetivamente sair da tendência de alta e descer em direção a 99.799. Então, vamos acompanhar aí, porque está numa região bem delicada. Do lado da alta, tem as duas médias aqui para serem superadas. Se superar a média azul, aumenta as chances de ter uma retomada do movimento de alta, e o próximo objetivo aqui seria lá nos 108.300, Gabi. E o Ibovespa Futuro, Edu, o que o seu gráfico diz pra gente? Vamos dar uma olhadinha aqui mais pro intraday, né? Bom, o Ibovespa Futuro, ele deixou um fundo aqui em 104.265, chegou a penetrar essa região, mas parece que firmou aqui 104.265 e agora está testando o primeiro topo deixado aqui no 104.000, aproximadamente 104.700. Se conseguir passar dos 104.700, aumentam as chances dele continuar esse movimento de recuperação, e o próximo objetivo está lá no 105.125. Agora, se ele não conseguir passar dos 104.700 e voltar a testar aqui os 104.265, aí a situação pode ficar um pouco complicada para o índice, e aí a gente pode até fazer uma pequena projeção aqui. Se perder o 104.265, o próximo objetivo ele está em 103.970, Gabi.
Muito obrigada pelas informações, Edu. Eu volto aqui para falar rapidinho, então, com o Gui Cunha. Gui, as sinalizações do RCN, né, que respondem às perguntas do senador hoje, também movimentam, né, contribuem para essa movimentação dos DIs, que o Diego já até mostrou para a gente aqui no início do programa, que operam mistos. Isso tem uma relação direta também? Com certeza. Na verdade, o Roberto Campos Neto deu uma aula, de fato, né, sobre o princípio básico de economia e taxa Selic. Então, você não precisa mais pesquisar nenhum influencer a respeito do YouTube para entender sobre Selic e a curva de juros futura. Ele trouxe aí no período da manhã e ele fala bem, né? Ele fala calmo, ele fala sem muito termos técnicos e ele trouxe um insight muito legal aí para todo mundo materializar. A curva de juros futura, quando ela apresenta uma redução do risco fiscal, ela cai e essa é a principal sinalização e destaque para uma queda de juros Selic, né? Então, quando nós tivemos essa apresentação do arcabouço, que inicialmente não trouxe uma alegria para o mercado, mas depois a curva de juros caiu drasticamente futura, naturalmente isso já vai refletir para a parte técnica do Banco Central do Brasil hoje independente, reduzir a taxa de juros para adequar essa assimetria. Então, de novo, né, vou responder para o Roberto Campos Neto, senadores. Por que a taxa de juros ainda está muito alta? É a maior do mundo. Porque o risco fiscal ainda está sendo digerido e contabilizado devido aos 50 bilhões de reais de arrecadação fiscal, que é a contraparte para poder ficar interessante o nosso país. Mediante a não obtermos todos os dados, a curva de DI já caiu para a mínima do fluxo esperado e contabiliza aquela queda dos 12,5% que está no boletim Focus, mas é até o final do ano. Então, maio, muito provavelmente, obtenhamos essa manutenção da taxa de juros, com a oratória de iniciarmos a queda de juros a partir da próxima reunião, e aí, gradativamente, iremos buscar esses 12,75, 12,50 e, quiçá, 12,25, a depender do cenário do segundo semestre. Complementando o Du a respeito do Ibov e do índice futuro, Claro. eu vejo que ele tende a ficar lateralizando dentro dessa faixa de preço durante a data de hoje, porque a gente começou uma temporada de balanço. E aí sim, a temporada de balanço pode materializar esse cenário para nós, mais otimista ou mais pessimista. As grandes casas e bancos trazem uma expectativa brasileira de 6,5% média de queda de lucratividade, mas o Santander inaugurou bem. Santander trouxe seu balanço, inaugurou legal. Nós temos um problema de curto espaço de tempo, que são as commodities, principalmente minério de ferro, sendo pressionado, mas materializando essa semana com bons balanços, que já tem Vale no meio do caminho e varejista no meio do caminho, eu não me surpreenderia de ver toda essa queda do índice ser retomada e buscarmos os 106, 107 mil pontos ainda essa semana. Eu não trago o pessimismo para o índice futuro e Bovespa, e inclusive eu vejo que os 104 mil e esses 103.900 e pouquinho que o Du trouxe seja uma baita de uma oportunidade para a semana. É verdade, Gui. E por falar em commodities, né, eu estava dando uma olhada aqui também, de olho na movimentação da bolsa, e entre os papéis que mais caem hoje em relação à pontuação, Vale e Petrobras estão nessa lista, né? Vale cai agora 2,35%, negociado a R$ 70,26, e Petri 4 nesse momento cai 1,03% a R$ 26,92, e Petri 3 também caindo aqui nesse momento. E aproveitando que são papéis que estão sempre aqui no radar da nossa audiência, dá para comentar um pouquinho agora sobre Petrobras? Muita gente falou disso ontem, Luciano Costa também trouxe notícias de Petrobras aqui. Dá para dar o seu racional rapidinho sobre a companhia? Com certeza, eu reforço, na verdade, meu racional, que é desde a transição de governo, os R$ 28,00, sendo uma expectativa máxima de movimentação altista, obtendo um rompimento falso ali, praticamente até perto dos 29, e dali em diante as perspectivas para a Petrobras são bem mais negativas do que positivas. E isso não é do setor, isso é uma particularidade de Petrobras, que durante essa semana obteve uma força compradora devido aos dividendos, a data com
amanhã permite com que cada vez mais tenhamos uma perspectiva compradora para o papel. Todo mundo quer pegar um pouquinho de dividendo, porém, após essa apresentação do primeiro TRI, é natural que tenhamos uma mudança na política de dividendos. A nova governança já contemplou essa oratória e vai perdendo a atratividade, o que atrai ainda cada vez mais a companhia Prio 3 para obter uma movimentação mais compradora, caso o petróleo também mantenha-se estável para cima. Então, o Petrobras hoje, o retorno é muito melhor que para compra. Não vejo como alguém Petrobras nessa faixa de preço e não ter uma ansiedade devido às resistências que estão sendo contempladas e essa mudança de fundamentos. Então, eu estou esperando chegar mais próximo dos 28. Não dá para fazer nada entre hoje e amanhã devido a essa expectativa do dividendo, mas a partir da quinta, acima dos R$28, eu só consigo enxergar venda na companhia Petrobras. Tá aí, portanto, então, o racional do Gui Cunha sobre Petrobras. Muito obrigada, Gui. A gente volta a falar aqui, colocar no ar o RCN que está falando nesse momento, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E, Edu, eu vou pedir, por gentileza, se você puder colocar o gráfico do Ibovespa aí na sua tela, que a gente deixa aqui enquanto o RCN continua respondendo aos senadores. Quando você tem parte desse mecanismo que está engessado, você tem que fazer mais pressão para que o outro que esteja livre faça o trabalho que esse não está fazendo, né? Então, é como se tivesse um tubo que estivesse um pouco entupido, você tem que aumentar a pressão de água, como eu já disse. Tem um tema também da inadimplência, que é bastante alta. A gente tem uma recuperação de crédito baixíssima. Eu mostrei num gráfico a recuperação de crédito é 18% no país. Isso faz com que, quando os agentes financeiros coloquem um preço no crédito, ele coloca um preço mais alto, porque ele sabe que quando em cenário de inadimplência a recuperação é muito baixa, de novo, o Brasil tem 18% de recuperação na média, contra o México que tem 64%. Então, isso também contribui. A gente tem fatores percebidos de risco que são maiores também, né? Isso não é o Banco Central que está dizendo, são parâmetros de mercado. Então, nós temos uma dívida bruta que é mais alta que o mundo emergente, nós temos uma poupança que é menor, nós temos um CDS, que é um instrumento que precifica o risco do país, que é um pouquinho maior do que os outros, a gente mostrou aqui na apresentação, né? Então, a gente tem aí um trabalho grande para fazer de reversão de expectativas, para que a gente tenha condições de cair os juros de forma saudável. Então, são vários fatores, né, que contribuem para o risco. Quando a gente olha o spread hoje no Brasil, ele tem uma parte que é impostos, uma parte que é inadimplência, uma parte que é administração financeira, despesa financeira, e uma parte que é margem financeira. Quando a gente pega eles continuam mistos, porém com uma maioria deles já pedindo mais prêmio. Agora o pedido médio é de 1 ponto base e meio em toda a extensão. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar nos fatores para fazer com que os juros caiam de forma sustentável. De novo, o Banco Central sempre trabalha para ter uma inflação baixa com o menor custo possível para a sociedade. É óbvio que nenhum banqueiro central quer estar aqui numa situação de explicar um juros alto, que eu sei que nós sabemos que influenciam as empresas e as pessoas de forma negativa, né? Mas a gente precisa fazer isso de forma saudável, de forma sustentável, né? Em relação às perguntas do senador Bagatelli, a gente tem uma grande agenda para pequenas empresas, para pequenos produtores. Grande parte da agenda do Banco Central é fazer com que os grandes consigam ir para o mercado e os pequenos. Então, tem a parte de colateralização, tem a parte de garantia, tem a parte de sociedade de crédito, que é poder ter crédito mais barato, tem a parte de fintech, que foi a maior agenda de fintech feita na história do Brasil. Tem uma parte de criar um mecanismo único, onde todo mundo possa trafegar com o mesmo custo financeiro, que é o trilho do Pix. A gente agora tem inovações no Pix que vão fazer com que as empresas... Lembrando que o Pix criou mais de 1 milhão de empresas, porque antes, se você fizesse uma empresa que o valor unitário da venda fosse muito baixo, você não conseguia fazer. Porque como tinha um custo de transferência, toda vez que eu vendesse alguma coisa, o custo que eu ia pagar pela transferência já comia um pedaço da margem. Como o Pix é de graça para todas as pessoas físicas, milhares de negócios foram feitos. Inclusive, teve na época da pandemia pessoas que faziam máscara em casa e que o negócio de máscara só conseguiu existir porque o Pix é de graça, porque o Pix é um sistema, né, que foi feito aí pelo Banco Central exatamente com essa ideia de ter inclusão, né?
O que acontece quando a gente cai o juros de forma artificial? A gente tem alguns exemplos à nossa volta, né? Então, assim, a Argentina foi um exemplo que tentou cair os juros de forma artificial. O que acontece, no primeiro momento, o câmbio desvaloriza, porque o investidor do país tem uma percepção de que o que ele está recebendo de remuneração não é compatível com o risco que ele está correndo. Como a gente não consegue, é uma equação de risco e retorno, quando você coloca o retorno muito abaixo do risco, a pessoa decide tomar risco em outro lugar. Então, um pouco acontece isso. E, geralmente, os governos, quando são enfrentados com esse mecanismo, com esse problema de evasão de recursos, ou com problemas de depreciação cambial, começam a ter medidas, né? Então, aqui eu vou citar algumas medidas feitas, porque foi parte de um programa que chama Programa Franciscano, que, inclusive, foi citado por um dos senadores, um economista, prêmio Nobel, que o principal aluno dele estava por trás desse plano. Então, vamos só aqui citar algumas medidas do Plano Franciscano da Argentina, logo após a queda artificial dos juros. Primeira medida, imposto sobre compras de dólar, 30%. 30% de imposto sobre compra de dólar. Segunda medida, imposto sobre grandes fortunas. Terceira medida, aumento dos impostos de produção de exportação. Quarta medida, congelamento de preços de produtos. Quinta medida, congelamento de preços de serviço público por 6 meses. Sexta medida, congelamento de tarifas de telefonia celular, serviço de internet e televisão paga. Oitava medida, suspensão das exportações de milho, porque estava causando inflação. Suspensão das exportações de carne bovina. Suspensão das exportações de farelo, de soja e milho. Aumento de subsídio para o gás natural, aumento das restrições para a compra de dólar, ampliação de controles de câmbio, elevação de custos para a demissão de trabalhadores. Então, assim, eu só estou anunciando várias medidas que são feitas num momento onde houve uma mudança artificial, o mercado, os investidores fugiram do país e o governo tentou fechar o país. Então, o que a gente precisa não é fechar, é abrir, é trazer mais investidor, é ser mais atraente. Quanto mais atraente nós formos, quanto menor risco nós tivermos, mais dinheiro vai entrar. Esse dinheiro que vai gerar emprego, né? Quem gera emprego, né, em grande parte, é um empreendedor, né? Como um empresário que vai e toma risco. E a gente precisa dos juros baixos para o empresário tomar o risco, fazer um negócio, gerar um emprego. Agora, a gente precisa de forma sustentável. Lembrando de novo que o empresário não toma juros na Selic, a gente mostrou aqui. Se a gente cai a Selic de forma artificial e a curva de juros sobe, a gente já mostrou aqui, 70% do crédito está relacionado à parte média e longa da curva para o empresário. Inclusive, eu estava em Londres agora e um empresário falou sobre o tema de juros e um outro disse, não, mas o que importa para mim é os juros longos. Então, os empresários não vivem nos juros curtos. E a gente tem que entender que o que o Banco Central faz é setar os juros de um dia. Todo o resto da curva de juros depende da disposição das pessoas e das empresas de emprestar dinheiro para o governo. E o governo não pode dizer que quer que esse empréstimo seja feita a uma taxa diferente da taxa que a pessoa quer emprestar. Porque senão o que acontece é que a pessoa vai para um outro mercado, respondendo, voltando, tentando explicar na forma mais didática possível como funciona a dinâmica de mercado de capitais. Tá aí, portanto, a fala de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, aqui respondendo aos senadores. Edu, eu já vou com você, mas antes eu passo a bola aqui de novo para o Gui Cunha, né, para a gente comentar um pouquinho essa fala. Gui, como você bem disse, ele vem repetindo, né, algumas coisas que ele já havia falado ali na apresentação dele, como você pontuou aqui quando ele deu aquela aula, e ele voltou a falar um pouquinho sobre ter uma das menores taxas de recuperação, a pontuar ali que é ilusão achar que se o Banco Central baixar a Selic, vai melhorar as condições de crédito. Falou um pouquinho também sobre trazer mais empresários, sobre a economia não funcionar, né, não girar ali no juro curto. E eu queria que você desse aqui também a sua visão, né, o seu overview sobre essas falas aqui de Roberto Campos Neto, por favor. Com toda certeza. Afinal, é uma premissa básica. Quando a gente tem uma queda da taxa de juros Selic, o impacto na economia real é, em média, de 6 meses. Aí, economistas falam até 10, 12 meses. Então, se caso, vamos supor que utopicamente, porque isso já não é um cenário base, no mês agora de maio, na reunião do Copom, nós tenhamos ali uma queda de juros de, seja 0,25% ou 0,5%. A euforia que vai ser feita é no mercado financeiro. Alguns papéis vão obter fotos gerando essa expectativa da continuidade do movimento da taxa de juros, mas o reflexo na economia real, ou seja, o impacto no bolso no contexto mais amplo, demora
dizendo. E os bancos, os grandes bancos que trazem ali o crédito para acelerar a economia, o reflexo vai ser zero. Eles já estão trazendo ali as negociações a uma taxa muito barata, então naturalmente o crédito novo, né? O crédito novo fica mais difícil e já fica um pouco mais caro do que o convencional. Então, naturalmente, nós temos aqui dois problemas em tudo que a gente acompanha até o momento. A parte técnica da economia política monetária. A taxa de juros ela será a taxa de juros obterá uma queda natural deveria do cenário de fiscal, então conforme for andando o arcabouço e também os dados econômicos brasileiros forem arrefecendo uma movimentação de inflação, é natural que essa taxa de juros venha a ter uma queda. E nós temos o lado político da coisa. A repetição das perguntas, ela é natural para enfatizar que a taxa de juros é que está penalizando a economia, é a taxa de juros que está trazendo uma maior apreciação de juros para o pobre, não para o grande empresário, e a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. Roberto Campos Neto também já falou por várias vezes que o subsídio acaba sendo para até mesmo não contemplar uma queda de desemprego tão elevada. Então, o grande embate que nós temos nessa manhã e esse começo da tarde com Roberto Campos Neto é uma justificativa plausível, óbvia, do taxa de juros está alta, um indício de fala de queda de taxa de juros nas próximas reuniões, não agora, mas nas próximas, mas é muito importante deixar claro que isso vai trazer uma melhoria para o mercado financeiro e a contraparte, que é a economia real, ela não será contemplada durante esse ano. Né? Então, acho que a penalização, né, estão tentando achar culpado e está querendo colocar na conta do Roberto Campos Neto, que já deixou muito claro, é técnico, não é a curva de juros que tem que cair para a inflação cair e o risco fiscal diminuir, é o oposto, né? Você tem que ter uma redução de fiscalização realmente controlada para que você possa ter uma queda de juros. Então, vai ficar esse imbróglio aí dessas perguntas repetidas até o final do dia, aí, até o final do evento. Boa, boa, Gui. Ó, são 12h e 28 minutos agora. E Gui, eu queria saber, né, a gente está acompanhando aí no canto superior esquerdo da nossa transmissão, você está vendo aí a transmissão paralela, a gente vai deixar a imagem aí enquanto tem o gráfico do Ibovespa, do Edu Marsbanian, justamente para trazer a reação imediata do mercado, as falas de Campos Neto. Neste momento ele não está falando, né, tem mais senadores fazendo perguntas para ele, mas antes de a gente falar do nosso mercado corporativo, porque além do Campos Neto ainda tem empresa tendo notícia por aí, né, Gui? Eu queria te perguntar justamente em relação ao IPCA 15, né? Porque sai amanhã, então essas falas de Campos Neto estão vindo justamente logo antes desses dados que são considerados a prévia da inflação oficial do Brasil. E aí eu te pergunto, Gui, como é que você tem avaliado o tom desse discurso do Campos Neto? Porque ele basicamente tem mantido o mesmo tom que ele vem falando, mesmo depois de apresentado o arcabouço fiscal. E eu queria saber se, o mercado já está precificando um Copom ainda hawkish na próxima reunião de juros. E 2, se isso for o caso, o quanto que o dado do IPCA 15 que vai sair amanhã vai mexer nessas expectativas do mercado, quanto que o mercado vai reagir a esses dados, mesmo que eles venham melhores do que o esperado, do que o antecipado pelo consenso. Excelente, Digão. Vamos lá. O mercado de fato está precificando. Olha lá, eu travei na tela anterior ali, hein? O mercado está precificando não um Banco Central mais duro em suas falas, e sim ele está precificando a manutenção da taxa de juros nos 13,75, o que a gente sabe que penaliza naturalmente as expectativas dos próximos balanços das companhias SA aqui no Brasil. Então, essa é a etapa de número 1. O mercado, por que ele caiu hoje junto com o mundo inteiro? Isso é uma verdade, né? Não é especificamente Roberto Campos Neto, Oratória Brasil, que está em queda. Não, é o mundo inteiro num cenário acompanhando os dados de inflação, e aqui nós tivemos esse tempero adicional trazendo quase que unanimidade no mercado financeiro que os 13,75 será mantido. 13,75 será mantido, a consequência é recaindo na parte de lucratividade na apresentação provável do segundo trimestre de 2023. É difícil nós termos uma melhoria
melhoria significativa na lucratividade e empurrar a bolsa para cima, mantendo essa taxa de juros tão elevada. Então, esse range de preço dos 99 aos 104, a gente pode falar que é uma lateralização a respeito do Roberto Campos Neto, política monetária. A parte de número 2, né, que é a respeito aí do IPCA 15, o IPCA 15, a grande expectativa é que tenha uma queda. O que nós aqui da TC Conecta acreditamos fortemente para os próximos 2 meses? A hora do dólar cair e da inflação cair é agora, porque ainda a gente tem o benefício de algumas dúvidas a respeito do arcabouço fiscal e também a taxa de juros mantendo os 13,75 empurra o dólar para baixo mediante ao fluxo gringo que vem recebendo aí para poder aproveitar o benefício do rentismo. Então, apesar de todo esse caos instalado, o IPCA 15 e IPCA e os próximos 2 contratos de dólar, o grande viés é para baixo. Tá. E aí, trazendo esse arrefecimento, pressiona uma queda de juros na próxima reunião. Boa, boa. O Gui, então, 12h32, né? A gente está acompanhando as falas do Campos Neto. A minha pergunta seguinte, Gui, é no sentido do comunicado do Copom, né? Você tá esperando que o Copom vai manter a expectativa de que vai manter ainda a taxa de... Obviamente que já está precificado que a taxa de juros vai se manter em 13,75 na próxima reunião, mas e depois, a próxima? Você acha que tem já algum espaço para corte de juros? Ou você acha que o Campos Neto vai dobrar de novo a aposta e vai manter no discurso, né, pelo menos dentro do comunicado, um tom parecido com o da última reunião? Talvez não tão duro como você mesmo falou, né? Mas manter um pé atrás, talvez não necessariamente falar que pode voltar a subir os juros, porque daí eu acho que até o mercado ia achar duro demais. Mas, Sim. Nesse caso, você acha que o comunicado vem nesse sentido de ainda não dar uma abertura para um corte de juros, não sinalizar nada? Não, eu acredito fortemente que sinaliza a queda de juros, senão Tá. ele vai se contradizer. Eu acho que a principal oratória dele do período da manhã, que chamou muita atenção, eu cheguei a notar, é quando ele deu, entre aspas, a aula a respeito do DI futuro. Uhum. Então, quando o DI futuro tem uma queda tão expressiva, ele usou o exemplo lá que saiu de 17% para 10%, e aí começou uma queda de juros muito grande na gestão anterior, é natural que isso seja contemplado agora, porque o DI caiu, né? Então, o DI voltou na estaca antes do segundo turno de 2022 presidencial, e naturalmente isso sugere que inicie pelo menos o mínimo, que é o 0,25, 0,5%, não nessa, mas na próxima. Então, essa daqui, os 13,75 é contratado, mas a grande expectativa que nós temos é que inicie o discurso da queda de juros, nem que seja ela tímida, porque o DI futuro não está mais cobrando, o mercado não está cobrando a manutenção nos 13,75. Boa, Gui. Muito obrigada aí pela sua percepção. A gente muda a página um pouquinho agora para falar sobre o nosso giro corporativo, né? Afinal, estamos aí no Almoção de Negócios, estamos aqui também para falar de empresas que estão aí no radar dos investidores. Você é investidor, você é investidora, mas seguimos de olho, acompanhando aqui em cima do fato as falas de Roberto Campos Neto, as perguntas dos senadores. Então você fique tranquilo que você não vai perder nenhuma informação importante. Agora, Di, a gente vai para esse giro e começa falando de uma empresa importante aí que abriu a temporada de balanço dos bancos. A gente vai falar de... Santander, exatamente, viu, Gabi? O terceiro maior banco privado do país registrou lucro gerencial de 2,14 bilhões de reais no primeiro trimestre, melhor dizendo, acima do consenso que era de 1,940 bilhões e beneficiado principalmente pela reversão da tendência negativa da margem financeira com clientes. O banco ainda registrou provisões complementares para reforço de balanço de 4,2 bilhões de reais, aproveitando a reversão de contingências fiscais no mesmo montante. São informações da Mover e eu trago para vocês a cotação de momento de Sambi11. As units do Banco Santander estão subindo 2,06%, R$ 26,90, seguindo também a tendência dos outros grandes bancos aqui dentro das blue chips, né? Itaú também está subindo, o Banco Bradesco também está em alta, só Banco do Brasil que está no vermelho, 0,81% de queda, R$ 43,07. Valeu, Diego, pelas informações, também pelo overview. Edu, agora a gente vai com você aí para ver como que anda, né, a performance do ativo da unit de Santander, Sambi11, por favor. Vamos lá, Gabi. Bom, hoje ela teve uma reviravolta, ela abriu em queda,
e já está aqui numa alta de 2,06, fazendo um engolfo de alta, o que permite a gente mirar para o próximo topo aqui, mais ou menos no 27,75, que coincide com a média móvel de 200 períodos, é um ponto aqui de forte resistência, tá? Então ele pode chegar até aqui 27,75. Se conseguir superar essa região, aí aumenta as chances de estender o movimento em direção a 29,81. Já do lado da baixa, a defesa mais próxima está aqui no 25,58. Se perder 25,58, aí volta para a tendência de baixa e pode descer em direção a 24,95, Gabi. Super obrigada, Edu. E agora a gente passa a bola para o Gui Cunha, claro, para que ele possa dar a percepção também sobre Santander. Sei que ele já falou um pouquinho também de manhã, né, Gui? Mas se puder retomar aí as informações para a gente. Certamente, eu sou apaixonado, né, pelo setor financeiro bancário e os seus balanços. Hoje pela manhã eu aproveitei um pouco desse bastidor da transmissão e fiz uma leitura mais apurada de Santander. Então acho que o grande destaque acaba sendo que, apesar da taxa de juros ter reduzido as suas margens na parte de crédito, na parte da operação, né, o seu devido ROI ali frente ao patrimônio, teve uma elevação de 2 pontos percentuais, o que traz uma melhoria natural também nas expectativas do seu valuation. Então aproveitou-se, existe como se fosse, entre aspas, uma pegadinha, né? Porque aumentou o provisionamento com o crédito fiscal, mas isso é muito positivo, porque não tirou da base aí da lucratividade. Então o Santander Brasil traz acima do consenso. Lá na Europa começou a ter uma queda, porque em euro fica abaixo das expectativas, mas aí essa nossa expertise, né? Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar no banco em 2008 e fiquei até o ano de 2015, então eu cheguei a contemplar muitos balanços trimestrais dentro do banco. Então não entrei na pegadinha, né, de o Santander vai ter uma queda, e inclusive foi ele quem puxou o otimismo para o Banco Itaú e Banco do Bradesco, tá? Então, na verdade, o Santander foi a grande salvação aí para que os bancos não entrassem nesse pessimismo de curto espaço de tempo. Santander Brasil, obviamente não deu tempo da gente fazer o final da leitura do balanço, que é aonde seria a base do preço justo da companhia, mas é natural que os 26,80 já tocou, agora os 27,75 num cenário otimista para a semana pode ser alcançado. Santander abriu os balanços aqui no Brasil, show de bola, foi muito importante não ter explodido o PDD, né, porque Santander é frágil e Bradesco também, são dois bancos que têm uma torneira mais aberta dos bancos privados, o que engaja principalmente uma expectativa mais positiva para o Banco do Bradesco. Santander é uma movimentação bem legal aí para a operação de trading, tá? Não teria posição em Santander, ainda mostra muita fragilidade o balanço, mas para trade tá um papel bem desenhado aí. E agora a gente sai do setor dos bancos, né, para falar um pouquinho aí sobre o setor de logística. Parece que tem companhia querendo aumentar o capital. Pois é, mais uma, viu, Gabi? O conselho da empresa Sequoia de Logística aprovou a realização de um aumento de capital de no mínimo 50 milhões de reais e de no máximo 100 milhões. O objetivo é levantar recursos para preservação da estrutura de capital, caixa e capital de giro. Os papéis serão emitidos a R$ 1,50 cada. E segundo a Mover, a companhia abriu capital em outubro de 2020, lançando as ações na época a R$ 12,40 cada. E dá para dizer que o mercado está punindo bastante os papéis da Sequoia. Neste momento, SEQL3 está despencando 11,80% a R$ 1,57. Valeu, Di, pelas informações. E, Edu, então vamos ver como que anda aí, né? O Diego já trouxe aqui a cotação de momento, o preço de tela. Vamos ver como está a performance do ativo aí de Sequoia Logística. Bom, Sequoia Logística está voltando aqui para o fundo deixado no 1,51. É importante deixar claro aqui que se perder 1,51, a gente vai ter as seguintes projeções. Ele pode buscar 1,38 e 1,23. Essas são as projeções caso ele perca 1,51. Do lado da alta, vai enfrentar primeiramente média de 9 períodos, a média azul. Então, primeira resistência aqui. Depois, a de 21, lá no 1,97, coincidindo quase com o topo, no 2,04.
Então, para cima tem duas resistências, as médias atuam como resistências, mas ficar de olho aqui, se perder aqui 1,50, 1,51, ele pode buscar 1,38 e 1,23, Gabi. Muito obrigada pelas informações, Edu. E Gui, a gente sabe que esse movimento de aumento de capital nem sempre, né, é visto com bons olhos, tem a questão da diluição ali dos acionistas. Como que você enxerga a consequência desse movimento para o papel, né? Qual a sua opinião e também o seu racional sobre a empresa em si, né? A Sequoia, a gente chegou a brincar algumas vezes aqui, tanto no Expresso da Manhã quanto no Almoço de Negócios, que bastava você estar muito tranquilo aí no seu dia a dia, que você clicando no botão comprar, você passaria um nervoso adicional ao comprar o papel de Sequoia. Porque não tem comprador, né? Todas as partes compradoras acabaram chamando novos vendedores, e agora, no dia de hoje, esse movimento de tentar trazer mais din-din para o caixa e diluir o investidor minoritário contempla uma expectativa que o Du já colocou na tela, né? O papel querer tentar voltar ainda mais e buscar R$1. Acho que o mais impactante é quando você faz a leitura que o IPO foi lá para a casa dos 12, né? Então, na casa dos 12, agora 3 anos depois, você já precisar de novos recursos numa magnitude para o porte da empresa elevado, né? Se realmente atingiu 100 milhões de reais, você vê aí que a diluição vai buscar essa faixa do R$1. A única coisa que a gente chama a atenção acaba sendo a seguinte: nessa faixa de preço, Sequoia fica ruim você vender. Eu acho que essa é a primeira situação. Se você está comprado no papel abaixo dos R$2, você vai precisar manusear esse trade, esse investimento, porque é muito chato você vender o papel de Sequoia, que apesar de tudo, até o próprio TC Matrix fez uma redução, né, de compra para neutra, mas o objetivo é R$6. Também teve um banco, se eu não me engano, se foi o Safra ou se foi o BTG Pactual, o movimento foi semelhante, né, colocou para neutra e também na faixa dos R$6 e R$7. Então é um papel que, apesar de não ser positivo para o dia de hoje, cai 2 dígitos e o cenário aí do direito dessa movimentação do follow-on ser mais barato do que está na tela, eu vejo que o papel pode obter um repique significativo, buscando pelo menos essa resistência que está bem desenhada pelo Du aí nos 2,35. Então é um adendo aí, né? É um insight legal para o investidor para não sair do papel num preço tão barato. O Sequoia, apesar de não ser positiva a notícia, já está no preço. Boa, Gui, muito obrigada pelas informações. A gente faz uma pausa aqui no nosso Giro Corporativo para voltar com as falas de Roberto Campos Neto, de Tá de Olho ali, já sinalizou que está falando. Então vamos lá, por favor. A reforma da Previdência gerou, de fato, uma diminuição de despesa estrutural, ainda que ela é sentida ao longo dos anos, mas ela é insuficiente para reverter, né? Então, quando a gente pegava, por exemplo, o teto de gastos antigos, a gente tinha 45% da despesa obrigatória, que elas tinham um crescimento de 1,7%, 1,6% real. Isso fazia com que a gestão fosse muito difícil. E aí, só categorizando, porque não é, né, tarefa do Banco Central falar sobre fiscal, mas é muito importante o plano, a estabilidade da dívida. Para o que a gente faz, né, vamos dizer assim, dos 3 pés do tripé, né, a gente tem câmbio flutuante, sistema de meta de inflação e sistema de âncora fiscal. E aí, qualquer plano fiscal... Edu, eu vou pedir para você colocar o gráfico do Ibov, por favor, enquanto o RCN fala, para a gente ver, dar uma olhadinha também, acompanhar a movimentação da Bolsa, por favor. Em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, quando ele é mais corte de despesa, ele tem efeitos mais benéficos na inflação, e quando o plano fiscal ele é mais de receita, ele não tem um efeito tão benéfico na inflação quando é mais corte de despesa, entendendo das limitações do Brasil, e que o governo aí tem feito um grande esforço, né? E aí a receita dos últimos 3 anos, eu tenho aqui 2022, 1,85 bilhões, 2023, 1,916 é o estimado, né? Esse aqui é o estimado, e de fato tem um multiplicador de receita, ou seja, quando você cresce, a sua receita cresce mais do que 1 para 1, né? E a gente também teve algumas mudanças estruturais que fizeram com que a receita crescesse um pouco mais, né? Então, você pode ter alguma mudança, por exemplo, a mudança na forma estrutural de arrecadar imposto, a parte do comércio sair da ilegalidade e virar comércio eletrônico, tudo isso, né, arrecada mais imposto. Então, a digitalização, né, da economia faz também com que você arrecade mais imposto, e a gente vem sofrendo um pouco esse processo, né? Muito obrigado. Em relação aos questionamentos, aos comentários do senador Isalci,
Em relação ao tema do Arminio, acho que, de novo, não posso fazer muitos comentários sobre o fiscal, mas o que eu tentei demonstrar aqui é que, de fato, a expectativa de inflação ela depende, né, de vários fatores. O plano fiscal é um dos fatores, né? Então, a gente tem aí que olhar a dinâmica daqui para frente. E eu mostrei um exemplo em 2016, quando tinha uma expectativa fiscal muito ruim e o governo veio com teto de gastos e a curva de 10 anos caiu de 17% para 10%, em um período de um mês. Ou seja, foi um grande choque de credibilidade fiscal que teve, que fez com que a curva caísse. O que aconteceu? Quando a curva futura cai de 17% para 10%, o Banco Central olha e fala, não, agora eu tenho aqui um caminho que eu vou conseguir cair juros. Então, depende de como o plano fiscal afeta a expectativa. E a gente vê isso nas mais diversas funções. Lembrando que a gente não olha só um número, a gente olha várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, se eu estou tecnicamente seguro. Aqui eu gostaria primeiro de despersonificar um pouco, porque eu sou um voto de 9 votos no Copom. O Banco Central tem 8 diretores que são altamente capacitados, técnicos, que às vezes divergem da minha opinião, e é natural, e a gente sempre faz a comunicação e a votação na forma a espelhar o que foi o debate nas reuniões. Algumas reuniões atrás, inclusive, nós tivemos 2 diretores que votaram para subir os juros, não foi o meu voto, mas teve votos para subir os juros. E quando tem qualquer texto ou qualquer comunicado do Copom, e a gente está escrevendo o comunicado, e algum diretor levanta a mão e fala assim, eu não me sinto representado nesse comunicado, a gente troca. Porque o comunicado tem que representar o que foi discutido na reunião do Copom na forma mais técnica possível. Então, em relação aí, Roberto Campos Neto, reforçando, né, as várias vezes que ele já usou esse argumento de que ele não é a decisão em si do Banco Central, né, tem um comitê, né? O Copom é formado por vários membros, então ele é apenas um voto dentre esses membros, ele reforçando essa despersonificação do Copom e também do Banco Central. Neste momento, como a gente pode ver no gráfico, o Ibovespa vai caindo 0,90%, já está de volta nos 103.009 pontos, mas sempre rodando nessa faixa, enquanto o dólar futuro vai avançando 0,54%, perdeu um pouco do fôlego de alta, R$ 5,067. A desigualdade subiu 50%. A inflação lá está acima de 100% e a desigualdade subiu 50%. Então, assim, é muito importante sempre mencionar que a nossa missão é primordialmente social, porque a inflação é um imposto muito maligno, que pune basicamente os mais pobres. Em relação ao senador Reisen, acho que ele fez vários comentários sobre o que a gente fez em cooperativismo. Fizemos algumas coisas juntas, né, na época. Acho que os resultados são extraordinários. Pensar que a gente vai para quase 10% do crédito do cooperativismo, que o crescimento do cooperativismo sobe 34%, quanto um crescimento de 13%, 14% do sistema normal, que as cooperativas passaram a ter instrumentos de captar recursos próprios, que elas hoje fazem grande parte do microcrédito e do pequeno agricultor. Acho que isso foi um ganho enorme, que mostra que a gente tem capacidade, através de medidas comuns do Banco Central com o governo, de gerar competição, e que essa competição pode permear para quem mais precisa, que é o pequeno empresário, o pequeno agricultor. Então, é isso que a gente tem feito. Então, eu agradeço aos comentários. De fato, existiam previsões de crescimento muito ruins na época, né? O senhor mencionou o FMI, que é uma delas, né? Mas eu acho que as medidas todas que foram tomadas, lembrando que o Banco Central do Brasil foi o primeiro a subir juros, né? E eu sempre tenho essa crítica de, não, mas não atua de forma autônoma. Foi a maior alta de juros da história do mundo no ano de eleição. A maior alta de juros da história do mundo no ano de eleição. E ao invés de entregar uma inflação alta, né, para o próximo mandato, o que aconteceu é a gente tentar entregando uma inflação que, como eu mostrei aqui no gráfico, está bem abaixo da média dos outros países. Então, a gente tem que reconhecer. E nesse mundo de política monetária, quando você atua rápido e atua de forma incisiva, o custo de trazer a inflação para baixo é muito mais baixo. Obrigado.
Tá aí, portanto, as falas de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando aí aos senadores. Nós estávamos há pouco falando aqui um pouco sobre o giro corporativo, mas a informação se impõe, então a gente vai pedir para o Gui também comentar as falas aqui, né? Como disse o Diego, que também trouxe algumas informações sobre tirar do imaginário que o Banco Central é uma só pessoa, né, Gui? Vou aproveitar aqui para ter o seu comentário também. E entre as falas dele, destaco que ele até comentou, né, que o plano fiscal ele afeta a expectativa e eles não olham só o número como um conjunto de coisas ao mesmo tempo. Então ele segue batendo o pé aí para esse lado mais técnico, né, observando que é importante esse olhar para esse olhar mais técnico mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui pra gente, Gui. E também outra parte, né, Gui, que ele reforçou agora no finalzinho da fala dele, é justamente essa questão de, não, eu sou técnico, tanto que eu subi os juros num ano eleitoral, que é algo que quem está no poder, no caso era o então presidente Jair Bolsonaro, não queria um juros muito alto, porque nenhum político gosta de ter juros muito altos, principalmente em tempos de eleição, né? Boa. Ninguém gosta de juros altos, né? Até mesmo quem usufrui do rentismo, que é essa renda fixa com o famoso 1% voltar em nosso país, ninguém gosta desses juros altos. Duas coisas, então, para a gente poder contextualizar. A situação de número 1, ele não é sozinho, ele é em 9, e no evento do BTG Pactual, ele trouxe uma situação muito legal que ele pretende tentar trazer, não sei se isso vai dar tempo, né? Ou se na próxima gestão, ser muito parecido com os Estados Unidos da América. Os outros diretores do Banco Central também falarem mais, né? Então a gente tem os Fed Boys, né, cada vez mais falando a respeito das suas expectativas, e aí o Powell traz todo aquele contexto do que vai acontecer na política monetária. Se o Brasil trouxer isso realmente de fato para uma realidade, seria incrível, porque daí para de apontar uma única pessoa, né? A decisão ela tem que ser unânime. Eu acho que isso que é o mais legal do Banco Central. Se não for unânime, não acontece. Então sempre vai ter que adequar naturalmente o passo a passo aí das decisões de política monetária. Falando a respeito da decisão frente ao IPCA, né, por que ele fala que é técnico e projeta futuro? É igualzinho você falar que Petrobras vale 40 hoje, devido aos balanços trimestrais passados. Isso você tem que ver qual que é a pegadinha do futuro, que é a parte dos dividendos. Então Petrobras trouxe muita compra com bons balanços porque trazia bons dividendos. Agora não adianta você usar esse dado para poder falar de compra de Petrobras. A mesma coisa você usar 3 meses que existiu aquela situação canetada realmente de fato na era Bolsonaro da queda do combustível, que contempla um IPCA abaixo de 5. Porque não é uma realidade brasileira e as próximas apresentações, não dos próximos 2 meses que a gente já contemplou que pode vir queda, mas o acumulado dos últimos 12 meses, quando virar o semestre, já pode ser diferente das expectativas. Por quê? Se não tiver arrecadação, o próprio arcabouço já fala que não paga a conta. Então, acho que o importante de ser técnico é que você tira a emoção. Você fala assim, mas por que ele vai ter que não vai baixar os juros com a inflação lá embaixo? Por que paga tantos juros ele tem que justificar? Cara, porque é técnico, né? Simplesmente por isso. O passado do IPCA tem umas canetadas, então o dado ele não é oficial, digamos assim, ele vai ter uma readequação nos próximos meses, e o que é pago de juros é naturalmente o que ele já explicou pela manhã. Ele subsidia as grandes movimentações para poder tentar fazer um controle melhor socioeconômico e principalmente na parte do emprego. Então é uma situação complexa, pessoal, que gera um debate aí longevo a respeito do que é real, o que não é real, o que é certo, o que é errado, mas quando a gente fala de técnica, as projeções futuras, o que penaliza o nosso país nós somos dependentes 100% de arrecadação. E se não tiver arrecadação na contraparte, fura teto, fura tudo do arcabouço, e a taxa de juros, se cair de formato precoce, tem que subir na mesma intensidade. Essa é a grande sinuca de bico que o Brasil vive na data de hoje. Inclusive, Gui, eu queria perguntar, inclusive, para você, porque você reforçou essa questão de ser o Campos Neto ser um voto de 9, né? Só que a gente recebeu, inclusive, no Expresso da Manhã, aqui na rádio em geral, algumas pessoas que questionaram isso, porque mesmo tendo 9 membros para fazer essa votação e o Campos Neto dizer que ele é apenas um voto de 9, em que em alguns momentos ele sim foi voto vencido, que acabou tendo que ceder em alguns pontos para gerar a unanimidade que é necessária para poder tomar a decisão de juros.
Mas teve algumas pessoas, né, algumas autoridades que vieram aqui na ATC Rádio para falar com a gente, que comentaram que, apesar disso, muitos dos membros do Copom atualmente são da mesma linha do Campos Neto, no sentido de terem a mesma visão técnica, a mesma visão econômica, né? E muitos questionaram isso, falando que deveria ter um pouco mais de variedade de visões econômicas, um pouco mais de variedade de opiniões. Você até comentou que a tendência, né, que o ideal seria que os membros do Copom fossem mais parecidos com os membros do FONC lá nos Estados Unidos, os diretores do Fed, que falam mais. Mas a gente também vê lá nos Estados Unidos uma maior variedade, não é tanto assim, mas é uma maior variedade. A gente tem alguns membros que a gente sabe que são ou mais hawkish ou que são mais dovish dentro do Federal Reserve. Eu queria saber a sua visão, o quão possível é de isso acontecer, principalmente agora que o Lula vai ter que indicar, né, vai ficar mais 4 anos aí no poder, vai poder indicar outros diretores pro Banco Central. Pô, a pergunta é sensacional e gera uma polêmica muito grande e eu vou ter que me expor, né? Mas vamos lá. Contextualizar as coisas porque são cenários diferentes. Diegão, o que é técnico é técnico. Uhum. Não tem como ter visão diferente. 1 mais 1 é 2 e tem que ser 2 para todo mundo. Ah, mas eu acho que não é 2 por causa disso. Não, beleza, você pode achar. Mas é 2. 1 mais 1 é igual a 2. Isso chama-se técnica. Economia, ela é puramente técnica. E as projeções, mediante ao que você traz ali do cenário, você pode ter adequação. Por isso que o Boletim Focus consolida mais de 100 consultorias e bancos, instituições como um todo, dentro de um único número. Mas o que é técnico, não, você não pode ficar querendo achar algo diferente dessa base. Lá no FONC, os Fed Boys, etc., a parte comparar o Brasil, política monetária, com a política monetária americana na sua essência, é uma loucura, porque geograficamente dizendo, as arrecadações e as transmissões a respeito da política monetária lá é totalmente gritante a diferença. Por isso que uns são mais rockets, outros não tanto, mas o contexto acaba sendo muito em linha com o esperado. Tanto que a gente fala, né, a gente brinca, pô, tem lá o Rafael Bostic, mais um, que sempre são mais duros, mas o que eles falam nem geram mais precificação no mercado, porque ele é só a opinião dele. O que é tecnicamente é o que indica na curva de juros futuros 0,25. Então, o presidente do Banco Central, seja ele brasileiro ou americano, ele vai contemplar o que está na curva de juros, né? Então tá lá o 0,25 nos Estados Unidos. O Powell só vai ter que falar o 0,25. Que vai ser unânime ali, não unânime, né? Lá nos Estados Unidos ele tem essas divergências, mas a técnica é o 0,25. A mesma coisa, os 13,75 aqui ser contemplado nesse cenário, mas já ter uma queda futura, já projetada, porque a curva de DI está expondo desse formato. Então, assim, seria muito interessante e até bizarro no curto espaço de tempo se tivesse alguém dentro do Banco Central hoje falando assim, a taxa de juros tinha que estar 11, porque está tendo muitos juros e a inflação está lá embaixo. Só que isso não é técnico, né? Qual que é a contraparte que ele vai trazer de justificativa para que não caia para 11 e depois suba para 14 com uma inflação explodindo? Ele não vai ter argumentos, porque o argumento está dentro desse PDF do arcabouço fiscal que traz uma correlação com a arrecadação. E com o minério e com o petróleo caindo, a arrecadação é menor. Cada vez mais dificulta aí o espaço para justificativas diferentes do que é técnico. E Gui, falando de pontos específicos aqui das falas do Campos Neto, até anotei, eu e o Di anotamos algumas coisas aqui, ele rebateu a informação de que os juros reais do Brasil são os maiores do mundo, né? Então ele afirmou que a média dos núcleos de inflação estão em 7,8% com juros 13,75% e relembrou que o núcleo era o mesmo quando a Selic estava em 14,25%, em governos anteriores, né? Concluindo que os juros são compatíveis. Sei que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você concluísse em cima desses pontos específicos. Eu queria saber também, de audiência, na verdade, se você concorda com esses pontos que ele apresentou pra gente. Vamos lá, eu de novo, né? Eu sempre pego umas bolas aí, depois a galera me corneta. O juros está errado.
Eu acho que esse é o X da Aham. o contexto é, o juros está errado e precisa cair. Eu visto uma camisa de, pô, tá na hora desses juros cair. Só que o que, que a gente faz aqui, né? Eu, Guilherme, eu não sou grafista, eu gosto do fundamento, eu vou para a parte fundamentalista. Então eu não olho puramente um gráfico para tomar uma decisão, eu olho expectativas e projeções futuras, como a gente acabou de falar do Santander. Santander trouxe um balanço bom, mas eu não vou comprar Santander e vou manter na minha carteira por 6 meses, porque não traz nada de indício que os próximos balanços sejam positivos ao ponto de tirar o meu dinheiro no bolso e colocar no Santander. A taxa de o Santander está barato? Óbvio, porque ele já começou a trazer as melhorias no balanço e começou a se provar, inclusive, com um dado econômico mais rentável. A taxa de juros tem que cair? Óbvio, esse é um contexto. Só que qual que é a contraparte dessa queda de juros? A expectativa da inflação e do risco fiscal como um todo. É aí que pega. Não tem nada que traga a paz interior para qualquer pessoa que vai tomar uma decisão de cair a taxa de juros, que daqui a 6 meses a oratória vai ser a mesma. Porque os primeiros 100, 120 dias de governo, o que mais a gente acabou vendo foi o quê? Uma troca de farpas com o governo anterior, algumas tomadas de decisões que não geram melhoria ou piora do fiscal, ficou elas por elas, e muito discurso. Quem não lembra dos primeiros dias de 2023, o dólar foi buscar lá os 5,50 e o DI foi para as máximas, porque ninguém tinha uma conversa transparente ou até mesmo mostrava uma interlocução entre as vozes dos ministros e os senadores e todo mundo do governo do Lula. Então, os primeiros 100 dias foi só organização. Agora, com o arcabouço, tem uma expectativa. E aí que pega nesse lance da tomada de decisão. Taxa de juros está alta, taxa de juros real está muito alta, está todo mundo investindo em renda fixa, quem tem grana e ficando em paz ali, vivendo do rentismo, beneficia, obviamente, o cara que é mais rico, que tem patrimônio alto e não corre risco, prejudica naturalmente o pequeno empresário e a classe mais baixa da sociedade, só que a contraparte não é culpa do Banco Central. O Banco Central, de novo, é técnico. E aí, quando tiver essa melhoria do fiscal, que a gente espera muito, quem tem que estar falando agora é o Haddad. O Haddad tem que trazer novas arrecadação. O Haddad tem que tirar o juros sobre capital e fazer uma reforma tributária. O Haddad que tem que falar como que ele vai arrecadar todo esse dinheiro, que daí a taxa de juros desaba, né? Não quero botar no do Haddad, mas na verdade é essa. Ficar batendo no Roberto Campos Neto para derrubar a taxa de juros pode até funcionar, mas isso é um Tilenol para quem está com febre. Se você não entender qual que é a doença que está rolando ali, vai voltar a febre naturalmente. Caiu a taxa de juros na canetada, vai. Opa, cortou o final aqui o final do seu áudio, Gui, mas a gente percebeu aqui, né, mais ou menos o seu racional. Você só consegue repetir ali a frase final que cortou e a gente não conseguiu entender? Claro! Pô, eu fiz uma analogia aqui, né? Desceu um santo era o grande aqui. finale e Mas... cortou. Bastava finalizar que tava tudo certo, mas te cobrir o sol com a peneira, tomar um Tilenol com uma febre ali, você resolve o sintoma de curto prazo. Se você tem bater no Roberto Campos Neto e ele derrubar a taxa de juros nessa próxima reunião, vai todo mundo ficar curto espaço de tempo muito feliz. Só que volta rapidamente caso você não tenha identificado qual que é o principal diagnóstico, qual que é a doença que está trazendo aí a febre. Putz, é só uma febre, é um Covid, é não sei o quê, para você poder tratar todas as áreas aí e a pessoa ficar bem. Então, o que a gente vive é isso. Não dá para bater no Roberto Campos Neto apenas. Bate no Roberto Campos Neto, porque os juros tem que baixar, mas tem que bater em cima do Haddad. O Haddad está falando muito, mas a contraparte do ato aí, do que vai ser feito, é praticamente nulo. Por isso que azeda a queda de juros aqui no curto espaço de tempo. Ô, Gui, muito obrigada aí pelo seu racional, pela sua percepção. Eu posso segurar vocês só mais alguns minutinhos, porque a gente anotou alguns pedidos da audiência aqui, a gente passou ali do giro corporativo, falamos muito, né? Quase esgotamos aqui falando de Roberto Campos Neto, mas a audiência gosta muito quando você traz sua percepção, o Edu também traz aqui a análise gráfica, então vou pedir só mais alguns minutinhos pra gente contemplar alguns e aí a gente já libera vocês, prometo. Mas o primeiro que chega aqui, Gui, ainda na esteira do que falamos lá no início do programa, né, das commodities aí que vem puxando que vem arrastando o Ibovespa, pediram para você falar um pouquinho de Vale. E Edu, na sequência, se você puder trazer também o gráfico pra gente, vai ser show de bola.
Boa. Vale 3, vamos lá. O que a gente está presenciando nesses últimos dias em Vale 3, não só na Vale, mas no Quarteto de Ferro, né? Que está sendo muito penalizado. Situação de número 1, o acumulado de quinta a sexta e hoje, ele é 12% de queda. Tá? Então o minério de ferro tem uma queda de 12% e puxa o Quarteto de Ferro para baixo num cenário natural. Vale 3, a gente começou a fazer um estudo de preço e ela tem 3 faixas que sugerem uma movimentação de compra contra a tendência de queda. R$ 74,07, R$ 71,27, que a gente acabou comprando mais abaixo porque o gap hoje foi maior do que esses R$ 70,71,27, e depois na faixa dos 66, 66,80. Essas são as 3 faixas que sugerem movimentações de compra para Vale 3 para quem não está olhando trade de um dia para outro, quem está querendo comprar e aproveitar um retorno do preço lá na faixa dos 82, 84, 86, pelo menos. E aí, Vale 3 tem uma pimenta adicional, digamos assim, que é a apresentação do balanço essa semana. Então, o minério de ferro, nós contemplamos todo dia de manhã, tem um espaço ainda de pelo menos agora mais 4, 5% de queda de formato técnico, né? E aí que sugere que possa ficar abaixo dos 70 e vai buscar essa nova recompra lá nos 68, 66 reais, é um volume máximo que a gente acredita de venda, mas eu vejo que isso é uma baita de uma oportunidade, principalmente se a companhia apresentar o mínimo de balanço no consenso, porque daí a gente já começa a projetar um recebimento de um dividendo, coisa que a Petro vai começar a reduzir, a Vale pode manter ou inclusive aumentar, e aí essas quedas geram oportunidade. Se você olha só o gráfico, você vai falar que vai chegar nos 60 reais. Né, porque é um vazio no gráfico aí, aonde teve essa movimentação mais elevada de alta, vai ter uma expectativa da queda. Mas eu vejo que esse range de preço até o 68 acaba sendo uma trava muito forte, 68, 66 é uma oportunidade muito grande para o investidor. Agora, para trading, acaba rompendo essa faixa de preço e não dá para comprar. Eu estou comprando, Vale, fiz uma segunda entrada, farei a terceira entrada nesse range de preço e só vou abandonar lá no 80 e pouco. O meu fim de ano está na Vale 3. Boa, Gui, muito obrigada. E Edu, vamos lá então para falar um pouquinho de Vale 3 aí, mostrar para a galera o que o gráfico diz também. Vamos lá. Bom, ontem a Vale ela estava aqui no meio do caminho, tinha perdido o suporte aqui no 7364. Até tinha falado, olha, comprar agora aqui no meio do caminho é pegar a faca caindo no ar. Chegou próximo do suporte aqui no 6970, tá? Então já está próximo de um suporte. Para quem gosta de comprar no suporte, aqui a relação risco-retorno fica mais vantajosa, porque você pode comprar, deixar um stop abaixo do 6970, bem abaixo aqui do 6970, e esperar pelo menos uma retomada, um repique em direção à média móvel de 9 períodos aqui no 7524. Só lembrando, se perder 6970, aí estopa, porque a próxima parada é lá no 6393. Então, esse é o recado aí para a Vale, Gabi. Muito obrigada, Edu, pelas informações. Eu tinha separado mais alguns papéis aqui, mas a gente está muito, muito em cima do horário. Então, eu vou aproveitar aqui para me despedir de você, Edu, que ainda volta essa semana, certo? Você Sim, volta sexta-feira. na sexta-feira, é isso aí. Então, sexta-feira a gente se vê, Edu, a gente não se despede de definitivo aqui. Daqui a pouco a gente fecha a semana inteira, quase, com o Edu Maiers-Banian aqui com a gente, né? Edu, muito obrigada aí mais uma vez pela participação, pelas análises e até sexta. Obrigado, Gabi. Boa tarde aí para você e para todo mundo. Forte abraço. Abraço, Edu, obrigada. E Gui, me despedir de você também. Sua participação aqui sempre nos enriquece muito, enriquece o programa. Obrigada aí pelas análises, por atender os pedidos da audiência também. E até semana que vem.
Eu que agradeço, foi um baita de um sucesso, um programa mais intenso, né? Super. Onde traz bastante interpretação e as consequências de preço em todos os períodos de tempo. Tomem muito cuidado, pessoal, com a visão de curto prazo. O curto prazo ele é tenebroso, mas quando a gente olha as perspectivas futuras, gera-se bastante oportunidade. Então, vai ter várias pessoas querendo acertar timing, né? E para curto espaço de tempo, muito difícil realmente de fato, mas a gente pode flagrar um final de uma temporada de balanço, uma perspectiva muito melhor do que esperado. Então, de olho aí no final das falas de Roberto Campos Neto, também lá na parte dos Estados Unidos, como é que estão as apresentações dos balanços, e dia após dia iremos contemplar toda a audiência com o melhor conteúdo, que é a TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Beijo para todo mundo, até a próxima, fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.